Seja bem-vindo a mais um Mixando um Papo com Fred Júnior. Hoje o tempo que a gente vai ter desenvolver alinhamento do sistema. Isso é papo para 5, 10, 15 mixando. Não é só um só não, mas a gente vai fazer em um. Nada, ninguém melhor para falar sobre o assunto, figurinha que a gente conhece uns... Não fala não. Não fala. Deixa quieto. Para de entregar a idade. Então, uma figurinha chamada Sr. Alexandre Rabasso, parceiro de longas datas, né? Grande caminhada, bastante pedrada junto. A gente não pode falar palavrão, essas coisas a gente não pode, a gente tem que arrumar direitinho a casa. Mas de quem eu sou fã, figura humana e profissional que eu sou muito fã. Tivemos nossa estrada, temos a nossa estrada e estamos aqui de novo na estrada. Verdade. Para mais um papo gostoso, né? Jogar a conversa fora. Jogar a conversa fora, que é o que eu mais gosto de fazer ultimamente. Pandemia trouxe essa conversa fora pra gente, né? Pois é. Então fala um cadinho da sua estrada. Eu já sei da sua estrada. Sabe, né? Não vou nem falar de Celso Blues Boy e Magé, porque você não lembra mesmo. Não lembro, que eu te conheci, cabeludo, com 2 brincos na orelha, você também não vai lembrar, então eu já não lembro mesmo, então deixa ele falar. Tem coisa que é melhor não lembrar mesmo, né? Mas Celso Blues Boy foi uma fase muito legal na minha vida, sabe? Porque era o início da carreira ali, e da carreira assim mais profissional, né? E era um artista que tem uma história, né? No blues, o Celso Blues Boy é o cara do blues do Brasil, né? E foi muito interessante eu entrar ali, porque eu entrei por intermédio da banda. Não foi nem por ele. A banda era de conhecidos meus lá da minha cidade de Petrópolis. E o pessoal falou, vamos lá fazer um dia, tá precisando de um técnico lá, vamos fazer. Eu falei, vamos lá fazer. O caminho da gente é sempre esse. Os músicos acabam levando a gente para a gig deles, né? E eu fiquei fã de você 2 vezes, porque Celso Blues Boy eu toco guitarra, fazer show do Celso Blues Boy, botar som para Celso Blues Boy. E você tirar aquele som foi bacana demais, aí fiquei fã de você também. Pois é, mas a banda era muito boa, né? Porque para tocar com o Celso não podia ser ruim, né? O cara, enfim, quem não conhece dá uma olhadinha em quem é, procure saber. Mas o cara era o cara da guitarra, né? Mago de guitarra brasileira. E aí não dá para ser uma banda mais ou menos para tocar com o cara. E isso facilita a nossa vida, né? Quando a banda vem direito, a gente tem menos trabalho. Só arruma casa, né? A gente normalmente tem menos trabalho. E é engraçado que o Celso Blues Boy, eu acho que foi... o final de uma fase, foi o início da minha carreira mais profissional, mas também foi o final da fase menos profissional, vamos dizer assim. Porque um dos músicos da banda, do Celso, ele era músico de uma das primeiras bandas que eu mixei na minha vida. E isso, eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu sempre gostei de música, eu sou filho e neto de professoras de música, e é uma vergonha absurda não tocar nenhum instrumento, e eu sempre quis estar perto da música, mas, como eu disse, eu não tenho a menor competência para tocar um instrumento, e eu tinha que arrumar um outro jeito de estar perto da música. E dei sorte de ter amigos que são excelentes músicos desde muito cedo, nós somos amigos desde muito cedo. E esse músico, que é o Gargamel, que a gente foi sócio numa escola de música, num estúdio lá no Fábrica, em Petrópolis, depois de já mais velhos, o Gargamel, ele tocava na banda que foi, assim, o meu... Não sei se foi um despertar, porque despertado eu já estava, mas foi um lugar que eu tive certeza do que era aquilo. Está todo o caminho, né? É isso que eu quero fazer mesmo. Quando você está ali no final da adolescência, início da vida adulta, você está sempre na dúvida do que você quer, né? Mas eu sempre quis essa coisa de áudio, desde muito cedo. E eu lembro que eu ficava nas aulas desenhando caixa de som, tipo 8ª série. Eu ficava desenhando caixa de som. Eu tenho um amigo que fala comigo até hoje, um amigo que era do colégio, que você ficava desenhando aqueles fogõezinhos, né? Porque a caixa de som parece, né? Um fogão ali com um alto-falante, não sei o quê. E aí ele falou, só depois que eu fui descobrir que ele era caixa de som, você ficava desenhando aquilo, ao invés de prestar atenção na aula, né? Mas, enfim, cada um com seu cada um, né? E aí foi isso. A gente começou mais ou menos juntos ali. Essa galera ali de adolescentes, querendo tocar, querendo fazer seu rock lá de qualquer jeito. E
Hoje são excelentes músicos, na época estava todo mundo começando, e você sabe que a música que todo mundo toca quando está começando é rock, né? E aí fomos lá fazer os shows de rock e... Tem que ter um maluco para levantar esse negócio, né? Eles tocavam lá e eu levantava aqui. Tem que ter esse maluco. E aí a coisa começou a soar mais ou menos bem. É engraçado que, acho que foi semana passada, um dos músicos postou umas fotos de um do que foi, parece que o primeiro show da banda, que eu tava lá para mixar. E foi no show dessa banda que eu tive o primeiro contato de quem viria a ser meu sócio na locadora que eu tive em Petrópolis, que era o Mou. Que foi lá, ele já tinha um sistema, a gente queria fazer com o sistema dele, que a gente sabia que era o sistema mais arrumado, eu nunca tinha tido nenhum contato com ele. Ele chegou, quer dizer, na verdade eu cheguei, estava tudo montado, sistema muito pequeno, muito simples, mas muito bem arrumado. Estava lá montado, aí ele olhou para mim e falou, você que vai fazer o show? Falei, sou eu. Então, aqui estão os microfones, me mostrou um case, a mesa está lá em cima, aqui estão os cabos, e eu só te peço uma coisa, quando acabar, recolhe os microfones e bota no case. Tchau. Eu fiquei parado olhando para ele, assim, tipo, tchau? Ele, eu tenho outro evento. Falei, tá. Então. Aí eu olhei, não tinha no palco um rack de amplificadores com equalizador. O equalizador, para ajustar o sistema, estava no rack, no palco. E a House Mix era lá no inferno, lá no segundo andar da casa. Aí eu olhei para ele e falei, tá bom, deixa eu só te perguntar uma coisa. Dá para tirar aquele equalizador dali e botar lá em cima? Ele olhou para mim e falou, não, tchau. Falei, ok. E aí ele foi embora e, ok. E aí eu fiz o show. Quando acabou o show, eu recolhi os microfones, coloquei no case, deixei no cantinho e fui embora. Até porque ele era um cara grande, né? Assim, e muito eloquente sempre, né? Mas, cara, ele foi a pessoa... E ele, infelizmente, faleceu há uns 2 ou 3 anos. E quando ele faleceu, eu escrevi uma coisa que eu... Ele foi a pessoa que me ensinou o caminho quando eu nem sabia andar ainda. Sabe? Ele me mostrou, falou, o caminho é esse. Tem essas figuras. E eu não sabia andar, sabe? Ele viu em mim alguma coisa e depois ele foi muito importante na minha carreira, sabe? Muita gente foi muito importante na minha carreira. E eu sou eternamente grato por muita gente. Eu tive muita sorte de ter professores incríveis. E você está nessa lista. Tivemos. E isso faz toda a diferença no final das contas, sabe? E o que aconteceu, só para terminar essa história, eu fiz o show naquele dia, era numa boate, lá em Petrópolis, né? E aquela boate passou a ter shows todos os domingos. Nessa época eu ainda trabalhava num banco, de segunda a sexta. E... Matemática financeira não é legal pra gente, né? Não tem log. Pois é. Mas ensina organização, sabe? Ensina um pouco. É uma escola boa. Eu acho que eu passei muito tempo no banco para aprender o que eu aprendi lá. Mas foi bom, não foi ruim. E eu estava lá trabalhando no banco, assim, aí, tipo, sei lá, quarta-feira, eu olho para fora, entra um maluco, o Mou, entra banco adentro me procurando. Eu falei, pronto, porra, fiz alguma bobagem, quebrei o microfone, explodi o PA, ele vem aqui acabar comigo, né? Aí ele olhou para mim, tudo bem. Eu falei, tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tem alguma coisa pra fazer domingo? Eu falei, não. Quer fazer um show lá de novo, numa outra banda? Eu fiquei meio parado, olhando assim, mas quero. E depois, quando a gente... Aquele microfone vai estar no lugar, mesmo esquema. Exatamente. Lugar, tá não, eu levei o equalizador que eu tinha de casa. Eu levei o equalizador meu. Eu cheguei lá, falei, pode desligar aquele que eu trouxe o meu hoje. Aqueles signos, uma unidade de hack, sei lá... 10 bandas, se tiver. 10 bandas. Né? E é bom que você não erra nunca, né? 10 bandas não erra nunca. Tá apitando quanto? 1000 Hz. Mas você baixa 1000 Hz, pode ser de 500 a 2000 e tá certo. E depois que a gente virou sócio na locadora e tudo, ele me contou por que ele foi lá me buscar. Na segunda-feira ele estava na empresa arrumando as coisas, toca o telefone. Era o cantor da banda que ia tocar no outro domingo e queria contratá-lo para fazer o evento, o show, contratar o equipamento.
E aí ele ficou super feliz, né? Porque ia ser contratado de novo para fazer lá. E quando o cara estava terminando, eu falei, só uma coisa, você pode levar aquele rapaz que mixou a banda do domingo para fazer? Aí ele respondeu, claro que eu posso, não, fica tranquilo, ele vai. E desligou o telefone e pensou assim, onde é que eu vou achar aquele maluco? E aí ele começou a perguntar, ligou para o pessoal da banda, não, ele trabalha no banco ali, vai lá, fala com ele. E foi assim que aí... Começou a vida. Começou. Né? Às vezes a gente sempre começa assim. Eu comecei com banda de baile, né? Pois é. Baile. É o baile, né? É a escola, né? É o baile da vida, é o baile. É a estrada, né? Vai na marra. A locadora é a maior escola para quem quer fazer show, eu acredito. Porque você tem que aprender tudo. Sim. Como é que liga, como é que empilha, como é que bota dentro do caminhão, tudo. A gente vem dessa estrada, né? Eu não estou dizendo aqui que o cara tem que aprender a carregar, que tem que começar carregando caixa, não. Eu acho que isso é uma bobagem que as pessoas falam, sabe? Esse cara nunca carregou uma caixa na vida. Ótimo. Eu nem carreguei muitas porque eu sou fraco, né? Sou uma pessoa frágil. Mas estava lá sempre dando apoio moral. Mas eu nem acho que isso é uma coisa que tem que ser, sabe? Eu, em sala de aula, sempre falava que isso é legal. Não tem que ser, mas é legal você conhecer todo o processo. Conhecer o processo, sim, é a coisa da locadora. Fazer esse processo, a gente não tem carcaça, mas a gente carrega o caminhão, tem que fazer, estica a perna de 16 do cabo e vai lá. Mas é legal a gente conhecer. O cara conhecer é importante, porque depois, quando você está... Né, depois que a sua carreira deslancha e você começa a aparecer para todo mundo, as pessoas olham e falam, pô, lá, o cara só vem para mixar, saiu do hotel agora, cabelo lavadinho, cheirosinho, vem só para mixar. Mas se o negócio parar, eu sei onde está errado. A gente diz onde é que está, né? Isso é bacana, né? Por causa da locadora, da escola da locadora. Na estrada a gente fala muito isso, eu vejo isso muito, quem é o técnico e quem é o operador. Né? O técnico, ele sabe onde parou. Sim. A gente olha para a cara da gente, ele já sabe onde é que foi, a gente olha para a cara dele, ele já sabe para onde que ele tem que ir. Senão a gente diz, amiguinho, é ali, ó, não tem sinal no processador, não vai ter som não. Isso é legal, né? Não é obrigação, mas a gente vem dessa escola de carregar e fazer. Sim. Não tá errado, não. Tem que ser assim, não tem que ser. Mas foi a escola que a gente foi criado. Foi. E tivemos grandes professores com isso daí, né? E eu costumo dizer exatamente isso. Foi a escola que eu vi e a gente tem que evoluir, sabe? A gente tem que evoluir. Então a gente tem profissional até para carregar a caixa. Sim. Que é o cara que sabe como vai pegar sem ferrar com a coluna, é o cara que sabe como vai pegar para colocar no lugar, o cara que sabe a posição que ele coloca dentro do caminhão para sobrar mais espaço. Tem profissional para isso. Tem uma forminha, e essa forma que a gente vem falando, o pessoal acha que não, que a gente está levantando uma bandeira, não tem bandeira nenhuma. Mas é um papo de consciência. E assim, a gente aprende montando o mesmo sistema em lugares diferentes, tirando som diferente. Então a gente cria um acervo, né? Adorava ser esse peão, porque era Rabasso mixando, era outro mixando, com o mesmo sistema em condições diferentes. Então a gente cria um acervo, um aprendizado, né? Que fica legal para todo mundo. O que fica legal? Conhecimento, a conversa no mesmo lugar. Quando fala assim, pô, cara, aquela caixa ali, o ângulo dela não está certo, não. Você acha que vai cobrir ali? Você acha que quem está ali na frente do palco vai estar ouvindo alguma coisa? E esse baile que a vida dá, né? Sim. E a empresa ajuda, né? Sim, eu lembro que eu já sócio do Mou e do Amadeu, éramos 3 sócios na locadora. Lá em Petrópolis tinha uma feira agropecuária que durava 10 dias e tinha show todo dia. E claro, a gente não fazia os artistas nacionais no palco principal. Quem fazia lá, quem passou a fazer, fez muitas vezes foi a Maquiaudi, com toda aquela expertise deles, fazendo de uma forma incrível. E a gente normalmente fazia o palco que a gente chamava de Palco Petrópolis, que eram das bandas de Petrópolis. E aí chegou um momento que a gente achou que a gente precisava fazer um sistema novo. E claro, a gente não tinha dinheiro para comprar nada. E aí a gente começou a desenhar esse sistema, fazer o projeto. E aí bota um alto-falante Snake, bota um alto-falante sei lá o quê, enfim. Montamos um sistema e fomos fazer pela primeira vez o Palco Petrópolis com um sistema novo.
E 10 dias de show, eu desmontei o sistema umas 6 vezes. Acabava o show, a maioria das bandas era eu mesmo que mixava, acabava o show, eu chamava o pessoal, Marcinho estava nessa, Marcinho Verderitz, falava, gente, olha só, a gente precisa mudar aquelas caixas lá do segundo piso, não era pendurado, era no piso, né? Tem que mudar as caixas do segundo piso, porque eu acho que se a gente fizer sei lá o que, essa caixa vai cobrir melhor, não sei o quê. Foi assim. A partir do 6º, 7º dia eu comecei a gostar do sistema. Falei, ok, não precisa mais. Mas o pessoal já queria me matar. Acabava o show, sei lá, 1h30 da manhã, o cara falava que tinha que tirar a caixa lá de cima, virar de cabeça para baixo, fazendo isso. Coisa de maluco, mas é a coisa de você buscar um resultado com o material que você tem. Tirar o melhor. Sim. Tirar o melhor. Sim. E a gente vem dessa praia, né? Grana não tinha? Não mesmo. Então, grana a gente não tinha, a gente tinha que tirar água de pedra. Não é água de pedra, é tirar o melhor que a gente tem e a ferramenta que tem. Se a gente vai entrar para a floresta com canivete nos dentes, é a arma que a gente tem para entrar. Evite entrar na floresta. Então, mas se entrou, canivete, se ferrou. Vamos nessa que esse é o caminho. Isso aí vem um pano para a gente falar de alinhamento. Sim. E essa que a gente começa, desmonta 6 dias para fazer 10, aí acha que no 7º tá tudo bem e vai para casa e ainda pensa que podia ter feito diferente, né? Sim, naquela época eu tinha pouca informação a respeito comparado com a informação que a gente tem hoje. E claro que daqui a 5 anos eu vou achar que hoje eu tenho pouca informação comparado com o que eu vou ter daqui a 5 anos, se tudo der certo, né? Porque o que move a gente é querer informação, é querer... O progresso vem, ferramenta, tecnologia... A gente não pode nunca achar que já sabe, porque não sabe. Sempre vai ter alguém que vai saber mais do que a gente sobre qualquer assunto. E isso é ótimo, porque me faz querer aprender mais. E a gente cresce, né? Então, não tem essa história de, não, eu já sei alinhar o sistema, eu não preciso mais estudar. É mentira. Eu preciso estudar todos os dias. Todos os dias. Todo dia eu leio um artigo. Quando não pego um livro para ler novamente um capítulo que fala, mas se eu olhar esse livro aqui de novo... E vou falar para você que existem livros que eu leio, que eu já li 4 vezes, e que eu leio e eu percebo coisas que eu falo, isso não estava escrito aqui. Alguém veio aqui de madrugada e mudou essa folha desse livro. Porque mudou. Eu brinco que a leitura do livro, para mim, a primeira eu vou marcando em verde. Marca texto verde. Assim, caraca, velho, legal. Né? Vai sinalizando. A segunda vez que eu leio já é amarelo. Eu falo assim, pô, velho, como é que tu passou por esse negócio e não entendeu aquilo dali? Aí a terceira é o roxo. Eu falo assim, pô, burro mesmo, hein, velho? Tu passou pelo negócio 3 vezes. Cara, se eu fizesse isso, meu livro ia ser um arco-íris. Então a gente já vai para azul, cor de abóbora. Meu livro ia ser um arco-íris, porque... nem sempre a gente está preparado para essa informação, né? Porque a gente vai evoluindo e vai compreendendo melhor aquela informação. Então eu tenho 2 livros que eu adoro, né, que é o livro do Bob McCarthy e o livro de capa amarela, que agora o Pat Brown ajudou a escrever, que eu tenho a maior vergonha do mundo de ter esquecido quem são os outros autores, que são pessoas que foram incríveis. É um livro já de muito tempo, que é Sound System Engineering. E principalmente esse livro é um livro que eu leio e falo, pô, isso aqui estava escrito aqui mesmo. E porque a gente vai evoluindo, né? Porque alinhar o sistema... Apesar de eu achar que eu tenho que aprender muita coisa ainda, eu tenho uma coisa muito clara, que pode ser clara hoje, e daqui a, sei lá, 6 meses eu achar que não era tão claro assim, mas para mim hoje é claro que o alinhamento a gente pode dividir em 3 momentos. Que é primeiro o desenho do sistema. Cara, que não falavam isso nunca, né? Pois é, porque o desenho do sistema o que é o desenho do sistema? É você projetar aquele sistema para aquele lugar. Você olha para aquele lugar e você pensa, o que eu tenho que botar aqui? Qual é o programa que eu vou tocar aqui? É isso aí. Eu preciso botar 5 caixas, preciso botar 10 caixas, eu preciso botar 20 caixas. Não só a pressão, né? Não é só a pressão. A pressão vem depois. A primeira coisa é a cobertura. A primeira coisa é a cobertura. Pensa é pressão e não cobertura. Não. E eu falo isso na aula, no curso de desenho e alinhamento,
Eu falo no primeiro dia isso, no bom dia eu falo isso. Eu falo, olha, a palavra alinhamento só está no nome do curso, no título do curso, para chamar atenção. Porque o que a gente vai falar aqui é de desenho quase que o tempo todo. São 24 horas de curso. Eu falo, a gente vai falar 20 horas de desenho. Porque se o desenho estiver pronto, se o desenho estiver resolvido, o alinhamento, fazer aquele negócio soar bem, ou soar do jeito que você quer, aí não precisa de nada, aí é o seu ouvido. Você acha que precisa de mais agudo, você bota mais agudo. Você acha que precisa de mais grave, bota mais grave. Essa é a frasinha do solo, né? Que a gente eu fico com essa assim, o pulo do gato. Não existe pulo do gato. Não existe pulo do gato. Qual é o pulo do gato que vocês têm? Não existe pulo do gato, existe conhecimento. O conhecimento está no desenho. Aí o pessoal quer alinhar. Mas, cara, mas esse sistema é para essa sala? Esse sistema é alinhável nessa sala? É para essa sala. É exatamente né? isso. Você está com dimensionado direito, mas dimensionado não, é cobertura. O quanto que essa caixa toca na horizontal, aonde você vai botar, qual é a posição. Eu acho que o Line, quando veio o Line, ajudou a arrumar mais a cabeça da galera nesse sentido, porque começa a ter que ter a angulação das caixas, aí você, agora eu comecei a entender desenho, porque começa no mecânico, que a gente botava a caixa no primeiro andaime, no segundo andaime, no terceiro andaime. Por que a gente botava as caixas nos andaimes e o agrupamento das caixas eram diferentes em cada andaime? Para cobrir regiões Por que lá em cima a gente botava uma corneta em cima da outra? Por que aqui embaixo a gente não bota uma corneta em cima da outra? Bota um médio grave junto com o outro? Isso aí a gente vai, claro, aprendendo o que a gente vai lendo nos livros e vendo o resultado. Que não é alinhamento, é desenho. A gente começa a mexer com as caixas. É desenho. Né? É desenho. É isso o aí. desenho vai te dizer se você vai conseguir alinhar aquele sistema. Porque o que é o desenho? É fazer que o sistema soe igual ou quase igual para toda a plateia. É claro que assim, a gente quer que todo mundo ouça a mesma coisa e a gente falha nesse objetivo em 100% das vezes. Porque a gente não consegue fazer todo mundo ouvir a mesma coisa. Mas a gente consegue fazer as pessoas ouvirem a mesma coisa dentro de uma tolerância. Então você tem que definir qual é a sua tolerância. Você pega o manual da sua caixa de som e fala, essa caixa tem essa resposta de mais ou menos 3 dB. O que é mais ou menos 3 dB? Quer dizer que dentro de uma margem de mais 3 dB ou menos 3 dB, ela tem aquela resposta dela. Então, quando você for fazer o seu desenho, você já tem que pensar na sua cabeça que o seu material de trabalho, a sua caixa de som, já tem essa tolerância. Quando ela sai de fábrica, que o cara fala, minha caixa fala de 60 Hz a 18 mil Hz. Mas entre 60 e 18 tem variação de até mais ou menos 3 dB. Então, se você faz o teu desenho e você já tem uma tolerância grande no desenho, quando você soma as tolerâncias, aí o teu desenho está dançado. Então, você tem que fazer o teu desenho pensando na melhor cobertura que você vai ter com aquele sistema. Então, depois que você faz todo mundo ouvir a mesma coisa, ou quase isso... A gente tenta, né? Aí você passa para alinhar o sistema. O que é o alinhar o sistema? É o equalizar o sistema. Mas eu estava falando que, para mim, são 3 coisas diferentes, né? Então, a primeira coisa para mim é o desenho. Que é crucial para mim. Que é o ponto zero. Se você não faz isso, não vai chegar no resultado que você quer. Vai para o segundo. O desenho, que mistura um pouco com a montagem, porque não adianta você desenhar e o cara lá não montar. Não, o ângulo do bumper tem que ser menos 1.5. Aí o cara, botei lá perto de 1. Não, perto de 1 não adianta. Porque aí o cara que está lá no fundo não vai ouvir. É o desespero. Não, mas 1 grauzinho não faz diferença não. Pois é, 1 grau e 60 metros o cara entendeu ou não entendeu o que o cara está cantando. É exatamente isso. O agulhado quase infarta, né? Você está agulhado, Fred. Me ligou 75 vezes. O agulhado quase infarta. 75 vezes. É só 1 grau. É só 1 grau. Então, não pode. Então, o desenho ou o projeto, ele se mescla com a montagem. A montagem tem que seguir aquele negócio. Depois... tem os ajustes. Essa caixa aqui tem que estar em fase com aquela nesse ponto. Isso aí não tem mais ou menos. Isso aí não tem eu acho. Ou a caixa está em fase com aquela naquele ponto, ou ela não está. Então o que você tem que saber? Qual é o ponto que eu preciso botar essa caixa em fase com aquela? Isso a gente precisa saber.
que é? Onde elas têm o mesmo nível, porque é onde a gente tem mais problema de fase. Então, onde elas têm mesmo nível, então a gente tem o front fill e tem um PA tocando aqui. Onde é que eles têm o mesmo nível? É mais perto do front fill, obviamente, que ele toca muito mais baixo do que aquele PA que está tocando lá em cima, 200 dB SPL. Então você procura esse lugar, coloca em fase ali. Isso não tem desculpa, não tem tipo, não, mas eu acho que aqui vai ficar melhor. Não, isso é técnico. Isso é uma coisa que a gente sempre vem falando, né? Existe o alinhamento técnico. Depois a gente fala do artístico. Pois é, que é exatamente a terceira fase para mim, que é quando você vai fazer o que os americanos chamam de voicing, que é como é que esse sistema vai soar? Para que programa? Quais são as eu não sei nem ser para que programa, pode até ser para que programa. Por exemplo, quando eu ia mixar os shows do Lulu Santos, por exemplo, eu gostava de ter uma leve atenuação ali perto dos 3.000, 4.000, 5.000, porque o que vem do palco tinha muito nessa região. Então, quando isso estava atenuado no PA, já me ajudava. Eu podia atenuar isso na console? Claro que eu poderia, na mixagem. Eu acho até que seria melhor, porque eu ia ajustar a minha mixagem. Mas às vezes a gente não tem tempo para isso. Então, se eu já tenho um sistema ali atenuado, 1 dB e meio, 2 dB nessa região, que era o que eu fazia mais ou menos, quando eu botava a banda no ar, já estava soando melhor. Já estava soando. Isso é um problema? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é o tal do voicing. É como esse sistema vai soar para mim. Agora, essa atenuação que eu fiz tem que servir para toda a sala. Não tem que servir só para mim, para onde eu estou na House Mix. Tem que servir para todo mundo. Porque senão... Não adianta. Senão, os outros trabalhos foram mal feitos. O desenho e a montagem e os ajustes técnicos. Porque os ajustes técnicos não tem eu gosto. É sim ou não, está certo ou está errado. Agora, se você gosta mais de grave do que eu e você ajusta o teu sistema com mais grave do que o meu, isso não tem o menor problema. Sim. Desde que todo mundo ouça esse grave a mais que você coloca. Porque é uma coisa sua. Mas em toda a audiência. Em toda a audiência. Você foi contratado para mixar aquele artista porque você assina a sua mixagem com mais grave. Ok. Então, se eu quero mixar com mais grave e eu quero manter o headroom da minha mesa, não quero a minha mesa piscando no vermelho, eu boto mais sub no PA e a minha mesa modula menos. Ok. Tranquilo. Nenhum problema. Segue o baile. Segue o baile. Então, o voicing, que é essa coisa de como vai soar, isso é uma coisa que é livre para você fazer. Para o teu programa. Assim é a assinatura da gente. Pois é, pois é. A gente está fazendo. E aí, eu particularmente, eu prefiro um sistema mais flat. Quando eu vou mixar em geral. Vou mixar uma banda que eu nunca mixei na minha vida. Eu prefiro um sistema mais flat. Por quê? Porque eu vou entender o que a banda está me entregando. Quando o sistema já está todo torto e o cara toca lá não sei o quê, aí eu não sei se está ruim porque o sistema está torto, ou se o microfone está fora do lugar, ou se... Não sei. Vamos chegar num resultado? E aí que entra uma coisa que eu falo sempre. A House Mix é um lugar que é autoajustável. Porque você está lá na House Mix, o cara começa a tocar, você sabe o som que você quer ouvir. Começa a rodar o botão até chegar naquele som. Para você vai estar bom. Você dá 2 passos para o lado... Você quase morre, você que é agulhado do jeito que é, você dá 2 passos para trás, você quase cai duro, porque está horroroso, está completamente diferente. Por quê? Porque os outros trabalhos, as outras etapas não foram cumpridas como deveriam ter sido cumpridas. E tem uma coisa que o Oscar Barrientos, da Meyer Sound, fala, que é muito interessante. Ele fala o seguinte, se o som tá bom na sala inteira... O cara que fez o desenho do sistema e o cara que mixou fizeram um bom trabalho. Se o som está bom na House Mix e ruim no resto da sala, o cara que mixa fez um bom trabalho, mas o cara que desenhou o sistema fez um trabalho ruim. Se o som estiver ruim em toda a sala, o cara que mixa fez um mau trabalho, mas o cara que fez o desenho fez um bom trabalho. Porque está ruim para todo mundo. Esse Oscar, a gente passou um seminário com ele, veio umas 2 vezes aqui. Que figura, né, cara? Figura. Figuraça. E ele manda assim, essas frases tranquilão. O cara é um Google. É um Google do áudio, né? Isso mesmo. É impressionante. Você pode perguntar qualquer coisa. Se tá ruim na sala inteira, o cara que mixa que não é o cara, não. Mas o cara que desenhou. O cara que desenhou fez direitinho. Eu lembro dessas frases dele, essas tiradas dele. E ele fala com tranquilidade.
E traz a gente para pensar essa tranquilidade, e traz a gente para refletir, né? Sem dúvida. E essa rodação de botão, essa rodação de pensamento, fica rodando as coisas. Mas, velho, o que é alinhar? O que é estar com o sistema? Então, estar com a Mix. Como você acabou de falar, né? Que é o que a gente fala e a galera não entende. O sistema mais flat, mais equilibrado. Aí a gente entende o que a gente está fazendo. Sim. Né? O que a banda está entregando, o que o Lulu está entregando, o timbre da guitarra. Aí a gente fala, opa, não é esse cara não. Então, trazendo até uma referência de estúdio, para os monitores flat, aí começa a história dos monitores flat no estúdio, você mixar, mas todo mundo em casa não tem o monitor que você tem. Não, mas a gente precisa ter a referência. Você tem que traduzir isso para o maior número de fontes que você... ter essa referência. O cara que não tem um monitor flat em casa, uma caixa de som flat, não tem hoje um fone, né? Não tem um fone flat, ele está acostumado a ouvir tudo com aquela cor. Aquela característica, né? E se você já mixa com aquela cor, vai ser uma sobreposição de cores. Na verdade, imagina um cara que tem um fone daqueles que tem um monte de graves. Ele ouve tudo com aquele fone. Aí você fala, pô, se o cara ouve tudo com esse fone, eu vou mixar com esse fone. Só que você é um cara que mixa, que já tem na tua cabeça o som que você quer chegar. Você tem a tua assinatura. Você vai botar aquele fone e naquele fone você vai fazer só como você gosta. Provavelmente você vai tirar 10 dB de grave na tua mixagem, não sei o quê. Quando você entregar essa mixagem pro cara que vai botar o fone, que está acostumado a ouvir aquele fone, fala, pô, isso aqui não tem grave. Porque você tirou o grave. Não é meu fone, não. Porque você tirou o grave. E é isso. E isso é um pouco diferente do show, porque o show tem que funcionar naquela hora. Eu sou um árduo defensor do alinhamento, do desenho, de fazer tudo tecnicamente muito corretamente. Mas o show tem que funcionar naquele dia, naquela hora. Então, se você tiver que transgredir tudo isso que eu estou falando para o negócio soar naquela hora, ok. Se você vai entortar a tua mesa, se você vai botar um SM81 no bumbo, não me interessa. Não me interessa. É a frase do Fred, né? O pessoal não gosta. Existe o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal é tudo que a gente está falando aí. E se a gente não brigar para esse mundo ideal, vai ser difícil de a gente chegar nesse mundo real. A gente precisa conhecer o mundo ideal, porque senão a gente acha que ele não existe. Exatamente. Você falando me traz sempre isso à cabeça. Falo isso o tempo todo. Em sala de aula, falado o tempo todo. Rapaziada, esse é o mundo ideal. Você vai brigar por ele. Mas nunca vai acontecer assim. Bom, pois é, mas se um dia acontecer, você não sabe que ele existe, você não vai entender. E não vai saber nem fazer, porque você não sabe o que é, como é que acontece. E você busca o ideal todo dia que você faz no teu... E o mundo real da gente é isso aí, né, Rabassa? É tirar água de pedra e vamos. Muitas vezes. Tem que acontecer, né? Sim. O show tem que acontecer. O show tem que acontecer e tem que ser bom porque ele é único. Para você não é. Você faz 100 shows com aquele artista por ano. Mas então para você é só mais um. Mas para o fã que está ali, naquela cidade, no interior do sei lá da onde... é aquela chance que ele tem de ver aquele artista e de participar de uma experiência única para ele. Exatamente. Então eu sempre olho, porque para mim, quem me paga, quem é o meu patrão, é o ouvinte, não é o artista. Que está no refrão com a mãozinha pro alto, a gente fala, tá tudo aí, certo, é isso né? aí. A gente olha pro lado, assim, a mãozinha tá pro alto, cantando o refrão, a gente fala assim, acertamos. É isso aí, pelo menos eles estão entendendo que é o refrão. É isso aí. Pra gente botar ordem na nossa casinha, né? O mundo ideal e o mundo real, é sempre legal a gente bater com eles, buscar isso daí. A gente estuda, tá aí. Eu com 50, você com 50, a gente tá ralando, a gente dando aula, fazendo... Sim. Cada vez a gente não para. O progresso tá aí, tecnologia vem e a gente tendo acesso. Hoje, a gente continua sendo caro, as coisas não mudam, mas... a gente tem bem mais recursos, né, Rabassa? Tem, sem dúvida. A gente tem muito mais recursos do que a gente tinha 30 anos atrás, há 20 anos atrás. A facilidade, os cabelinhos brancos do seu Solo, do seu Pedruzzi, né? Fez a escola da gente, a gente fez a escola com eles, né? O Roldão, né? Américo, Correia. Pô, incrível. Enciclopédia humana que ele coroa, né? Impressionante. Era absurdo beber da fonte dele. A última vez que eu tive com o Carlos Correia, eu não tive muito contato com ele. E, claro, só com os escritos dele, com as coisas dele, mas pessoalmente com ele eu não tive muito contato. Foram pouquíssimas vezes que eu tive com ele.
E a última vez que eu tive com ele, ele desenvolveu um sistema para Estúdio R. E eu fui fazer um show numa cidade no interior de São Paulo. E era, sei lá, segunda vez que o pessoal ia usar o PA do Estúdio R. E era um show grande, e ele foi. Rapaz, dá uma tremedeira, né? Você vê, né? Você tá ali na House Mix fazendo tuas coisas, aí vem... Aquela carinha gordinha. Aí você olha e fala, rapaz, é isso mesmo. Né? Dá uma coisa. Mas ele é super generoso, né? Eu acho que essas pessoas todas que você citou têm essa qualidade, essa característica. Generosidade. Acolhe. Cara, eu preciso contar uma história do Solon. Assim. Eu comecei a dar aula por causa do Pedruzzi. Eu fui aluno do Pedruzzi. E um dia o Pedruzzi me chamou e falou, olha, eu não vou poder dar uma aula daqui a 10 dias, sei lá. Você não quer me substituir? Eu falei, tá maluco? Não, é uma coisa que você já passou, que você já viu, uma aula do início do curso. Você consegue, vem fazer. Eu falei, tá. E aí foi que falei, pô, legal esse negócio, né? De dar aula, né? E esse foi despertando. Mas eu dei essa aula seguindo um roteiro pré-determinado, tinha uma apostila, né? Então eu estava ali para comunicar, mais do que para fazer qualquer outra coisa, e com máximo respeito e máxima admiração pela pessoa que me colocou ali naquela situação. Tentando fazer a mesma mix, né? Exatamente. Tentando não vai conseguir, não vai conseguir, mix, não, né? mas a gente tenta. E aí eu fui começando a fazer essas coisas, dar aula, mas sempre em conjunto com alguém, ou seguindo um roteiro, alguma coisa assim. E aí em algum momento eu fui dar uma aula que era meu roteiro, meu texto, tudo meu, no IETEC. E, claro, aquela insegurança, obviamente, né? E aí eu entro na sala, vejo as pessoas chegando, não sei o que, chega o Solon. Falei, legal, ele vem aqui falar um oi, né? E vai embora. Ele sentou na primeira fileira. Fiquei olhando para ele, pensando, falei, porra, ele não vai ficar aqui. Ele vai embora. Eu sei que ele vai, quando eu começar a falar, ele vai embora. E ele não foi embora. Ele não ficava. Ele ficou a aula inteira. É ruim. A aula inteira. E, claro, a tremedeira foi passando, né? A coisa foi andando, foi aqui. E depois eu percebi por que ele estava lá. Ele estava lá para me proteger. Para qualquer coisa que acontecesse, qualquer pegadinha que eu pudesse entrar, não sei o quê, ele está lá e fala, não, porque isso aqui... Aquele jeito dele. De ajudar, a generosidade que, sabe, transbordava por ele. E ele estava lá exatamente para isso. Não, deixa eu ver esse cara, a primeira vez que ele vai fazer isso aqui, se alguém der uma derrubada nele, eu tô aqui para ajudar o cara. Ele sempre foi sabe? assim, né? Sempre foi assim. O Solon sempre foi uma aula. Qualquer conversa era uma aula. A gente entrou nessa uma aula também, divertida, né? Uma aula engraçada, uma aula cheia de informação que... Ele me protegeu demais. Que a insegurança, o agulhado do jeito que eu sou, tem que escrever tudo, tem que estar com tudo no lugar. E como é que eu vou fazer a mix do cara? Como é que a gente vai levantar essa mix com o cara olhando? Essa passagem, não é fácil, não. Um assunto que Pedruzzi sempre ele traz a gente, bota no rolo, né? E a gente se vira. Em uma dessas de aula, eu falei, caraca, cara, essa aula era do solo, Pedruzzi, como é que eu vou fazer essa aula? Como é que a gente vai conseguir solar no mesmo tom que esses caras sem atravessar? Né? Peguei a aula, fiz um dever de casa, ele falou, cara, fica tranquilo. Você não vai falar nada. E você é uma pessoa tranquila, né, Fred? Vai dar tudo certo. Nada diferente do que a gente fala. Pô, Solon, mas como é que eu vou fazer sua aula? Ele falou da mesma forma que eu falo. Abrindo a boca e falando. É só falar, ele era muito prático, né? É só falar. Eu falei, cara, mas será que eu vou conseguir desenvolver da mesma forma que você desenvolve? Ele relaxa, cara. Relaxa. Ele não estava na aula. Eu falei, pra que eu fui dar sua aula, Solon? Era só para saber. Pô, Solon, isso. Você tá de brincadeira? Quando eu vi aquela perninha entrando na sala, eu falei, tô dando tua aula para você. O que você tá fazendo aqui dentro? Agora eu tô bem. Mas já que você já tá pronto para dar aula, continua aí, que você já começou. É isso. Como é que termina a aula? Não termina. Não termina com ele, né? Eu falei, você não quer levantar para dar aula? Ele falou, não, eu vou levantar para você dar aula. E acabou a aula, paramos no botequim,
é aquela coisa dele, né? Acaba todo mundo no botequim conversando. Eu falei, e a aula rendeu. Ele falou, viu? Você estava preocupado para dar uma aula de 1 hora. A gente já está 5 no botequim. É isso. Porque para ele era muito natural, muito né, Fred? Natural. Era muito Falar natural. Era fácil demais. Cara, uma vez, eu não estava nessa situação, alguém me contou isso. Estava um professor minha técnica, não lembro quem foi, falando sobre fase. E aí a turma com uma certa dificuldade para entender, atrasa, adianta, fase, vai, volta, não sei o quê. Aí o Solon abriu a porta da turma, da sala, como ele sempre fazia, né? Mandava aquele, né, tradicional. Não pode. Não pode, né? Porque senão vai ter pi. Ele abria. Aí o professor, ele só ia abrir a porta, falar oi, do jeito dele, e fechar a porta. Aí o professor falou, ô mestre, me ajuda aqui, o pessoal está com uma certa dificuldade com essa coisa de fase, atrasado, adiantado. Aí ele olhou para o quadro, olhou para as pessoas e falou, quando você marca um encontro, você chega depois, está atrasado ou adiantado? Atrasado. Quando você chega antes, adiantado? Então, saiu e fechou a porta. Ele só tinha as frases ótimas, né, cara? Ele tinha cada frase ótima. Tem uma frase que a gente ia puxar na conversa, que eu já tinha... Problemas acústicos, soluções acústicas. Eu lembro uma vez lá no Suassuna, a gente com um sistema para montar, fazer, o Maquiavel liberou para a gente fazer a história lá e a gente tentando adequar, porque é aquela coisa, o mundo real é o mundo ideal. Então não tem como pendurar, não tem carga, vamos botar esse negócio para acontecer. Botar para funcionar, sim. Aí a carinha dele olhou para a sala, olhava para o outro, ele falou, não tem como ficar melhor que isso aí não, Fred. Eu falei, é por causa da sala, né? Cara, o problema está da sala, você vai ficar aí agora, a gente vai ficar aqui até amanhã. Tá bom, relaxa, vamos para casa, amanhã a gente volta e faz a aula, que é isso que tem. Eu falei, como é que a gente pode resolver, Solo? Ele pode. Daqui a uns 6 meses, quando eu terminar o projeto, a gente arruma a sala. Falei, então tá, né? Mas é isso. E tem uma coisa que eu gosto de falar para os alunos também, que quando a gente começa a fazer conta, para fazer nossos desenhos e para fazer nossas coisas, tem aquele aluno que, primeiro, que não gosta de matemática, tem o outro que suporta e tem o outro que adora matemática. Que aí você coloca lá, 0,65, vamos arredondar para 0,7. Aí o cara levanta a mão e fala, não, mas se arredondar para 0,7... Gente, olha só, a gente não está construindo um foguete para ir para a Lua. Quando eu pegar essa caixa de som e botar dentro da sala, 0,65 para 0,7 não faz a menor diferença. Gente. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Vamos entender como é que o negócio funciona direito. Eu sou agulhado de fazer o 0,65. Pois é, olha aí, não adianta nada. Quando você botar a caixa de som na sala, você está ferrado. Eu do 0,65, 8. A quantidade de variável que está ali que você não consegue, controlar é muito grande. É muito grande. Então as pessoas vão, vou fazer um arranjo de sub, e aí eu vou medir aqui milimetricamente, e aí quando a temperatura mudar, eu vou vir aqui mudar o sub, mudar a posição do sub. Pelo amor de Deus, gente, tá louco? Logo em quem? No sub não, mesmo, pô, amor? 80 Hz, 100 Hz, 3,40 metros, você vai mudar 10 centímetros, pelo amor de Deus. Tem uma passagem que eu fui fazer uma banda de baile, aí quando chegou lá era eu, né? Aí o cara quando olhou, falou assim, caraca, é Fred que veio fazer essa onda? Eu falei, cara, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tá tudo montado errado, mas vai dar tudo certo, fica tranquilo, né? Aí ele pegou a caixa de sub, não, mas vamos botar o sub e faz. Eu falei, meu amigo, você está apontando para onde vai tocar o sub? Ele apontando o sub. Mas o senhor quer que o sub toque onde? Eu falei, em qualquer lugar, larga ele aí, rapaz. Rapaz, se você conseguir fazer o sub que dá para apontar, eu realmente quero. Aí eu vou querer escolher. Mas enquanto o sub for esse aí que a gente conhece e as leis da física não mudarem, aí a gente vai ficar, deixa ele aí. Aí a cara dele para mim. E a molecada que já me conhece, né? Já sabe que eu estava gastando ele. Mas falando sério, né? Eu falei, rapaz, isso aí mesmo, não vai mudar não, não fica preocupado com isso aí não. Não, mas pessoal, agora que eu sei quem é o senhor, né? Eu falei, não, cara, esquece, o senhor ficou lá fora, aqui eu sou igual a você e segue o baile. Vamos que vamos, fecha o olho e vamos nadar que já deu tudo certo. Pois é, né? Essa coisa de você ficar conhecido, assim, tem um lado bom, né? Porque às vezes as pessoas falam, puxa, vamos atender o cara assim, assado, não sei o quê. Mas também tem esse lado ruim, né? Das pessoas acharem que, puxa, você vai chegar ou vai fazer um milagre,
né? Ou ele precisa fazer aquilo de uma forma que ele nunca fez na vida. E aí que dá a cagada, né? Como é que você faz esse local soar na sua vida inteira? Porque eu vou chegar, numa casa de show, que o cara é local da casa de show há 10 anos, e vou falar para ele como é que ele tem que mudar, não sei o quê. Não sei que esteja muito errado. Tem gente lá no mezanino, não tem uma caixa apontada para lá. Tá errado. Mas quando você chega naquele local, o cara tá lá há 10 anos, você tem que perguntar para ele, como é que é esse negócio aqui? Cara, e não adianta, você pode ser típico, né? Um Bob McCarthy, sabe? Você tem que perguntar pro cara. A gente na estrada fala isso, né? Que às vezes a gente chega, a gente acabou pegando um nome, né, Rabasso? Mas a gente erra pro também. Pro bem e pro mal. A gente erra muito. E quando chega quer dizer, não sei quanto a você, eu tô falando de mim. Deixa eu falar de mim um pouco. Erro muito. Tamo junto. E eu falo pro cara, bicho, você que é o local, você que tá aqui em Cuiabá fazendo show todo dia, isso cara. Aí. Eu tô no Rio de Janeiro, como é que eu não vou te ouvir, cara? É isso aí. Não, mas pô, o senhor já esteve aqui, o senhor já me deu aula. Eu falei, você aprendeu alguma coisa? Pois se você aprendeu, você vai fazer direito, né? Ou vai fazer no limite do teu sistema. Você está entendendo que eu preciso de você. Sim. Eu não sou o cara não, cara. Quem sabe viver isso daqui, quem está aqui nessa pedreira todo dia, você vai chegar num resultado muito mais rápido que eu. Fica tranquilo que eu vou aprender mais do que você hoje. É isso aí. Né? Aí os caras ficam olhando, não é possível. Isso é humildade em pessoa ou você está tirando onda? Eu falei, não, cara, eu estou querendo errar menos. O meu caminho para a gente chegar no campo Exatamente. Eu vou usar a não ser que o cara queira te vender uma coisa que você sabe que está completamente errada. Mas tem umas coisas que a gente olha assim, e é isso aí, tá tudo certo. Sim. Eu lembro que a gente, acostumado aqui no Rio, né? Um drive para 2 woofer, aquelas coisas, aquelas contas malucas que a gente tinha, porque a gente está acostumado, nunca saiu daqui para tocar. Quando vai lá para cima, para o Campo Grande, você fala assim, cara, tem mais drive, as torres dele estão me distando. O que está acontecendo? Aí o estudo faz a diferença. Aí você olhar os cabelinhos brancos de lá, senta com o cara e aprende. Sim. Né? Então, qual a umidade relativa aqui? Pô, no Rio você vive, aí você começa a entender que a natureza Brasília, né? faz toda a Brasília, diferença. você tem que botar a torre de lei a 20 metros. Né? Não tem jeito. No Raider, lá do Axista, agora vai pedir 5 carro-pipas. Eu brinco, agora você pede 5 carro-pipas e fica jogando água para cima. Não vai adiantar nada, você vai arrumar outro problema, animal. Não tem verdade. Essa. E a brincadeira da gente do mundo real e o mundo ideal, mas faz a gente ir lá no mundo ideal. Faz lá a gente aprender, para a gente saber que no mundo real as considerações que a gente pode fazer. Sim. Até onde o 0,65, dando esse negócio para 7 aí, vai que vai para conta. Pois né? A gente tem que saber onde é que a gente pode arredondar também, né, Fred? Porque a gente acabou de falar 5 minutos atrás que se o cara botar o ângulo em 1 grau errado, tá errado. Mas é porque 1 grau faz muita diferença. A gente tem que saber isso também. Aonde isso? A gente tem que saber onde é. A gente pode 1 grau faz muita diferença na hora que você alinha o sistema mecanicamente. Mas 5 centímetros na hora que você vai ajustar o seu sub não faz a menor diferença. Então a gente precisa ter essa... Bom senso. Bom senso aliado a conhecimento, né? A gente precisa estudar esse negócio para não falar essa quantidade de bobagem que a gente ouve por aí, né? Eu já falei muita bobagem na minha vida, eu já me arrependo de ter falado muitas coisas para as pessoas. Eu acho que de vez em quando eu precisava pegar o telefone e ligar para alguns alunos e falar, pô, desculpa, eu falei para você isso. Mas, cara, a ciência, ela é verdade naquele momento. Até você quer te falar do grau de conhecimento que a gente tem. É verdade naquele momento. Então, a gente pode usar como exemplo a pandemia que a gente está passando. Quando começou, a gente não sabia nada. E aí o que o cientista falou? Fica em casa. Não é porque ele quer que você fique preso em casa, é porque ele não sabe. O que vai acontecer. Ele falou, pelo histórico que a gente tem de vírus, de não sei o quê, se você começar a abraçar teu amigo, você vai morrer. Então fica em casa, até a gente entender esse negócio. Só que a gente está muito imediatista hoje em dia. Tudo a gente quer saber na hora. E é a mesma coisa que acontece no nosso mundo. O cara vai fazer um curso de 3 dias de alinhamento de sistemas e ele quer sair dali sabendo tudo. E aí, o último vídeo que eu fiz de chamada para o meu curso de alinhamento, o vídeo era assim. Em resumo, esse curso não vai te ensinar tudo sobre alinhamento. Ele vai te ensinar o que é possível te ensinar em 3 dias.
Porque se eu falar para o cara que eu vou ensinar tudo que eu sei para ele em 3 dias, eu não aprendi nada na minha vida inteira. Eu estou há 30 anos no mercado e eu vou resumir em 3 dias o meu conhecimento inteiro. Não que seja um conhecimento imenso, mas porra, não dá para resumir em 3 dias. Eu ia apertar o teu pé agora. Eu falei, caraca, velho, a gente estuda há 30 anos para conseguir resolver. Tinha os PET da vida, né? De 120 horas, 150 horas, 90 horas. Falei, cara, num curso de 30 horas eu vou te dar uma ideia do que a gente viveu. Sim. 30 horas eu levei 30 anos para aprender. Sim. E ainda estou aprendendo. É claro que nos 30 anos que a gente levou para aprender, a gente bateu muito com a cara no muro e a gente não precisa fazer o aluno bater com a cara no muro. A gente Talvez alguns, mas a maioria deles não. E aí a gente dá o caminho. Exatamente. Sabe? Olha, vai por aqui que você vai bem até um determinado ponto. Ali você vai ter ali uma encruzilhada que você vai ter que dar uma pesquisada melhor para saber para que lado que você vai. E a gente não vai conseguir te responder tudo. De jeito nenhum. Mas aquele papo da gente, de mentira a gente é bom, a gente inventa uma na hora, né? Eu falo isso sempre, né? Falo isso sempre. Perguntem o que quiserem. Que mentira E se eu não souber a resposta, aí eu dou aquela pausa, né? Que o cara pensa, ele vai pesquisar. Eu invento uma na hora, você nem percebe que eu inventei. Porque a gente, graças a Deus, né, Rabasso? Graças a Deus, a gente estamos sempre em evolução. Sempre estudando. E é o que a gente estava brincando do ler o livro a 3ª vez, a 4ª vez. Nem sempre, falo isso pra caramba. As primeiras aulas, você, cara, se acolha. Calma, que nem sempre a gente está. Quando você estiver numa passagem, quando você estiver num show, quando você estiver em casa tomando banho, vai cair a ficha. Foi comigo a vida inteira. Quantas vezes eu saí do banho no meio do banho para escrever uma coisa? Normal, normal. Tá, para escrever e ali cai um entendimento. É ver algum comportamento, alguma coisa acontecendo, você fala assim, caraca, era aquilo tudo que eu estava estudando. Tem uma passagem numa foto, uma gota d'água caindo e formando. Cara, eu fiquei mais de meia hora viajando naquela foto. Meia hora. Eu falei, cara, tudo que eu estudei está nessa foto. Ondulatória, movimento harmônico, distúrbio fio causado. Cara, tá tudo ali. Dispersão omnidirecional, tridimensional. Cara, tá tudo nessa foto. Mais aula minha, eu boto essa foto e falei, fiquei mais de meia hora só olhando para a foto e lembrando de tudo. E as fichas vão caindo, a gente começa a ler de novo, as fichas vão caindo. Se acolha que vai ter, né? Tem a hora certa. E a gente já falou muita besteira, né, Rabasso? Nossa Senhora, como a gente já falou besteira. Se a gente fosse ligar para todo mundo para pedir desculpas do que a gente falou... Não ia dar tempo. A gente ia ficar o resto da vida, né? A gente já não conseguia, não, né? Não ia dar tempo. Só nós dois a gente já falou besteira um ponto quantas vezes? Rapaz, melhor não lembrar disso, não. Deixa quieto. Bora. De tanta besteira que a gente fala que é tio Rabasso para cá e tio Fred para lá, né? Esses 30 anos virou pra gente. Eu acho legal a gente deixar para fazer a segunda parte, né? Eu acho que sim, né? Para não cansar o pessoal, né? Será que vai cansar? Cansa não, mas se a gente ficar, é melhor fazer a segunda parte, não Vamos fazer a segunda parte. Vamos fazer a segunda parte? Então, agradecer ao povo, né? Por estar conosco na caminhada do Mixando Papo com o Fred Júnior, todos os patrocinadores, e a gente vai fazer a segunda parte, porque senão vocês não vão aguentar, não. Deixar o Rabasso, a gente vai ficar mais 3 dias falando, contando caos. Mas fiquem tranquilos, segunda parte vem aí.